Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos mais um dia hoje na Capela Evangélica da Aeronáutica. Foi um dia de EBF, um dia dedicado aí para a criançada se divertir bastante, mas se divertir entregando seu coração ao Senhor, né, ali, recebendo ali instruções, conforme Deuteronômio 6 determina, né, que os pais devem fazer cumprir esse requisito de instruir os seus filhos na palavra do Senhor. Dia abençoado, maravilhoso. A nossa meditação, hoje dia 5 de julho de 2025, vai seguir em Salmos 31, versículo 22. E nele diz assim: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a ti clamei. O interessante é que os salmistas aqui, ele começa afirmando, dizendo que ele está cortado de diante dos olhos do nosso Senhor. Mas ele coloca uma palavra interessante, que é uma palavra aqui chamada de na minha pressa. E a pressa, meus irmãos, a gente pode caracterizar por algo de precipitação. Alguém que é apressado é alguém que pode ser precipitado, que ele não avalia as coisas dentro da medida, dentro, vamos dizer assim, daquilo que efetivamente precisa ser avaliado, com as condições, com as características, né, com o cuidado necessário. Uma pessoa na pressa, e aqui o salmista está, vamos dizer assim, dentro desse processo. Mas o engraçado de tudo isso é que ele diz assim: não obstante, ou seja, ainda assim, mesmo com essa certeza que o meu coração estava trazendo, quando a ti clamei, o que você fizeste, meu Senhor? Tu me ouviste. E é interessante, então é um salmo que, na verdade, é um salmo que traz gratidão, é um salmo que traz um processo de confiança. E o interessante é que nesse salmo, o salmista, ele traz inicialmente uma série de situações em que ele está em risco. Ele está em risco porque ele fala assim, ó. Ele é a primeira coisa lá no versículo 2 que ele diz assim: inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, ser a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Ele vai buscar no Senhor para quê? Para que o Senhor seja a sua rocha firme, seja uma rocha que possa propiciar a ele salvação, possa propiciar a ele proteção. Porque o salmista, aqui no versículo 6, ele diz assim: aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Ele está levantando uma série de inimigos, mas o Senhor, ele não coloca o salmista à disposição desses inimigos. Pelo contrário, o salmista é colocado pelo Senhor, os pés do Senhor, num lugar espaçoso, ou seja, num lugar seguro. Ele não está, vamos dizer assim, oprimido. Os inimigos estão cercando ele. E o interessante, ele diz isso porque quando a gente vai no versículo 9, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. O salmista está passando por uma situação bastante, vamos dizer assim, incômoda, bastante desprazerosa. E isso é uma característica dos salmos, né? Os salmos, ele ao mesmo tempo em que o salmista ele louva, ele dá gratidão, ele dá ação de graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito para ele, mas são várias as situações em que o salmista está, vamos dizer assim, em agonia, em angústia, em sofrimento, em vamos dizer assim, uma situação praticamente desfavorável na vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está desfavorável em relação aos seus inimigos, ele está favoravelmente confiante e cada hora mais recorrendo ao Senhor. No versículo 10, o salmista continua dizendo assim: porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. É uma coisa muito legal, muito interessante, porque há um, vamos dizer assim, um processo de consciência do salmista, que tudo isso que está acontecendo, esse desgaste, esse sofrimento, essa intensidade que faz com que ele se sinta triste e que os anos estejam, vamos dizer assim, fazendo com que os anos se passem, ele fique ansioso, ele fique inquieto, ele está dizendo assim: tudo isso é por causa da própria iniquidade do salmista, a própria iniquidade, às vezes, em alguma postura, em algum, vamos dizer assim, em um momento de desconforto na palavra. E com isso, os inimigos dele fazem com que ele se torne vergonha para os seus conhecidos, para os seus vizinhos. E ele já não está tendo mais, vamos dizer assim, aceitação no meio desses vizinhos, porque ele não é uma testemunha tal. Mas aí o salmista traz de vez, ele dizendo assim, dizendo que confia no Senhor, e que lá no versículo 15 ele diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-os das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Em resumo, é um salmos, como vários, eu volto a dizer, em que o salmista se encontra numa situação desagradável, mas ele já sabe onde é o refúgio dele, ele já sabe onde é que ele pode buscar, vamos dizer assim, onde é que ele pode buscar
o aconchego, o socorro, a tranquilidade. O salmista é alguém que pelo menos usa a sensatez, e isso a gente precisa usar no nosso dia a dia. Porque os problemas, eles às vezes vão se acumulando na nossa vida. É um grande desafio a gente entender que, pô, a gente tenta soluções as mais variadas possíveis, mas as soluções sempre estarão no Senhor. Todas as soluções, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente precisa para, vamos dizer assim, para superar desafios e para se tornar, para viver em paz diante dos problemas. Não que eles vão desaparecer, mas a gente passa a ter paz, a gente passa a se estabelecer cada hora com muito mais confiança. E isso é o que eu desejo para mim, para ti, para todos nós, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que a tua família, você e sua família estejam plenamente seguros no Senhor e que Deus nos cuide, meu irmão.